Se tem uma coisa que é extremamente democrática, é a violência doméstica. É aquela que não faz recortes de classe social, de cor, de raça, de etnia, de religião, de escolaridade, de absolutamente nada. Atinge todas as pessoas, todas as mulheres. A pobre, a rica, a que mora lá nas franjas da periferia, a que mora no CEP de elite, a que não tem instrução, aquela que tem mestrado, doutorado, aquela que passa por vulnerabilidade financeira, aquela que tem muita estabilidade financeira. Enfim, não tem regra. Estamos falando de violência e atinge todo mundo. Eu estou falando aqui hoje do caso da Ana Hickman. Eu vi ontem à noite, na verdade de madrugada, eu dei uma olhada no celular e eu vi o caso. E hoje invadiu as redes sociais desde muito cedinho. Então só se fala nisso, as pessoas se posicionando. Algumas pessoas não iam fazer o vídeo, mas algumas pessoas me marcaram em algumas postagens sobre esse caso. Então eu resolvi, e quem me marcava e quem me mandou, você não vai falar nada, você não vai falar nada. Haja vista, eu trabalho, né, na área de relacionamentos e falo sobre esse assunto, abordo esse assunto, então resolvi fazer o vídeo. O que eu sempre falo, eu não tô aqui para defender nem A nem B, não sei de nada, não li boletim de ocorrência, mas a gente precisa aprender o que eu falo sempre, sempre, sempre. A gente precisa aprender a ler os sinais desde o começo. Eu não sou de acompanhar muito, né, Ana Hickman, o trabalho dela, mas vira e mexe, surge ali no feed, né, algum vídeo, alguma coisa, eu acabo vendo. Mas eu fui, na medida que saiu essa questão hoje, né, e as pessoas foram me mandando vídeos e me marcando, eu fui vendo algumas coisas que a gente precisa pontuar. Como eu disse, eu não vou passar a mão aqui na cabeça de ninguém, nem dela e nem dele. Não tô aqui para defender nem acusar ninguém, não é esse o papel. Mas, quando eu falo que a gente, e aí pegando o caso dela, eu falo sempre também que a gente não precisa passar por algumas experiências, por algumas situações na vida para que a gente aprenda. Que muitas vezes, seja lá a situação que for, boa ou não, a gente pode muito bem aprender a partir, né, e através da situação de alguém, da experiência que uma outra pessoa esteja passando. E esse é o caso. A gente tem muito a aprender com esse caso. A gente tem que sempre que olhar, a gente pode olhar, né, não é tem sempre que, a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E as pessoas estão até mais ou menos, eu vou dizer, a parte da manhã, eu vi muita coisa que as pessoas estavam defendendo Ana Hickman. E agora, da tarde para cá, né, depois do almoço para cá, agora vai dar 3 horas da tarde, as pessoas já saíram outros vídeos, outras matérias, as pessoas já começaram a mudar ali os comentários, a coisa já de manhã para cá já mudou o perfil de comentários. Por quê? Porque ela não pediu medida protetiva, porque eu vi uma das postagens
Ela dizia que não era bem assim, que ele só queria trollar com ela. E aí os comentários, as críticas já começaram a ter um outro olhar, já foi fazendo assim, né? Já não tem aquela questão coesa. De qualquer maneira, vamos lá entender. O pouco que eu via deles, que era raríssimo, mas fui olhar vários vídeos de madrugada para cá, eu vi alguns. Por exemplo, eu até marquei aqui, né? Que um deles, eles estão no jardim da casa deles, né? E, enfim, tá ali uma turma, eu penso que algumas pessoas que vão fazer uma obra, alguma coisa no jardim ali para ela. E ele chega e ele diz assim: é a última vez para ela. É a última vez que eu vou falar com você. Você nunca mais faça isso. E ela diz assim: você não vai brigar comigo aqui, né? A agressividade dele, a forma como ele tratava, enfim, ela. E isso é o que os vídeos mostram, que eles mesmos publicam esses vídeos. Agora, imagina, né, o que não acontecia, como eram esses diálogos, comportamentos, o dia a dia, longe de câmeras, longe de funcionários, de colaboradores dentro de casa. Só os dois. Cada um tire suas próprias conclusões. Mas a forma dura, incisiva, na frente de todo mundo, não estou dizendo que se não estivesse na frente de outras pessoas que estaria certo, não. E precisa pontuar da mesma maneira, né? Um jeito não precisa disso, sabe? É a última vez que eu falo com você. Você nunca mais faça isso. Parecia que estava falando, o que também não justifica. Já vou logo me antecipar. Falando com uma criança de 3 anos de idade dando bronca. E ainda se fosse uma criança, não justificaria de maneira igual. E quando ela responde: você não vai brigar comigo aqui, né? Esse aqui significa fora daqui, longe das câmeras, longe das pessoas, a gente resolve. Então, você não vai brigar comigo aqui, né? A gente já entende a dinâmica ali em 2 frases, já viu que tava ruim. Num outro vídeo, eles estão no carro e ele erra o caminho ou ele esquece a carteira, alguma coisa assim. Eu assisti tantos vídeos mas eles estão no carro e ela fala alguma coisa e ele fala: geringonça de mulher, essa geringonça de mulher. Ela respondeu o quê? Nada. Aliás, a questão não é ela responder algo. É a liberdade, é a confiança, é a segurança, a maneira confortável como ele trata, como ele fala essas coisas grosseiramente, ainda sabendo que estava sendo filmado. Depois teve uma cena, um outro vídeo, ela em casa, e ela tinha feito alguma coisa no cabelo, e ele chega, olha pra ela e fala: o que aconteceu no seu cabelo? Por que seu cabelo tá assim? E ela fala: eu fiz a tintura lá, tal, nananana, e aí ficou mais assim. E ele vai se afastando com uma cara, fecha a cara assim, e ela brinca,
não sei até que ponto, né? Mas ela fala, olha a cara dele e tal, né? E ela fala, você não gostou? E ele fala, se eu saísse, voltasse, tal, nananã, o que você ia dizer? Aí ela falou assim, que ia tá ridículo. Ele falou, então, tá ridículo. Isso não é jeito de falar com uma mulher, qualquer mulher, sabe? Pode ser até uma pessoa que você nem sequer conhece. De novo, o conforto que ele tem, a liberdade, de chamar a pessoa de ridícula, de geringonça, de expor. Tá ruim? Fica pior. Aí tem um outro vídeo que eles estão numa sala de estar e gravando, ele tá respondendo perguntas, acho que perguntas que mandam na caixinha, enfim. E ela começa a perguntar, na verdade tem só um recorte, né? Não sei exatamente o vídeo inteiro. E ela demora ali pra dar um start de fato, né? E ele fala, vai caveira. E ela fala, se você me chamar de caveira de novo, eu não vou falar mais com você. Uma pessoa que, de novo, se sente confortável, se sente em casa, ainda que diante das câmeras, de chamar a mulher de caveira. E diante da resposta dela, que ela disse, se você continuar me chamando de caveira, eu não vou falar mais com você. Significa que não era a primeira vez. Como com certeza não era a primeira vez que ele chamava ela de geringonça de mulher, de ridícula. É a última vez que eu falo com você. Alto lá. Abaixa o tom aí que... Opa, você tá falando comigo assim por quê? Tá louco? Perdeu o juízo? Aconteceu o quê com você? Mas enfim. E aí, ainda nesse vídeo que ele chama ela de caveira, aí ela fala para ele sentar de um jeito que desce para olhar para a câmera e também para ela, e ela fala, por que você tá olhando para lá? Por que você não olha para mim? Aí ele fala, porque eu é aqui, eu é aqui. E ela fala, senta de 3/4. Na verdade era meio de lado. Ele conseguiu olhar para a câmera e olhar para ela. E aí ela fala assim, eu sei que você já é velho. Aí ela fala assim, e ele não respondeu nada. Aí ela fala assim, senta virar, olha pra mim, que eu quero que você olhe pra mim pra eu saber quando você tá mentindo. Aí ela vai, pega lá a pergunta, e aí ela fala assim, aí ele faz uma, tipo assim, né, uma cara lá. Aí ela fala, tá bravo? Porque eu tô brava, você tá bravo comigo? Porque eu tô brava com você. E aí ela dá uma enroladinha ali pra fazer a pergunta que tinham mandado, que ela ia fazer pra ele. E aí ele pega e faz assim, tipo, vai logo, né? Faz assim. Aí ela fala assim, nossa, tá valentão? Nossa, agora ficou valentão? Então aí, nesse vídeo, especificamente, né, que eles estão aí nessa sala, tá? Ele chamou-a de caveira. Ela não me chama assim. Se você falar de novo, né, me chamar de caveira de novo, eu não vou falar mais com você. Sabe aquela coisa infantil? Não infantil de não ter maldade, mas tipo, tô de mal de você e dali a pouco isso vai passar. Nossa, aí fala, você tá velho, você, né, nas entrelinhas disso, ela chama ele de velho, de mentiroso,
de valentão. Isto é, a gente tem que fazer os recortes na justa medida. Obviamente que eu vi 1, 2, 3, 4, 5 pequenos trechos de 5 vídeos. Mas em 4, ele foi bastante agressivo com ela. Em um deles, nesse da caveira, os dois foram agressivos. Ela agressiva com ele agressivo com ela. E onde eu quero chegar é o seguinte, que eu falei lá no começo desse vídeo. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. As informações estão aí o tempo todo. Não dá para passar a mão na cabeça de um ou do outro. Porque cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Ah, é dependência econômica, a questão é financeira? Não é. Ah, mas dependência afetiva? Não sei, né? Nunca analisei nada, não sou psicóloga, não sou de uma área mais específica, então não vou aqui falar o que eu não sei. Mas a gente pega detalhes e não dá para dizer, dá pra gente fazer recortes. Mas depois desses recortes, sabe, pedacinhos a gente vai alinhavando toda a história. E a comunicação dos dois, dele era bastante superior, com mais episódios. Mas a comunicação dos dois, esta é a verdade, era uma comunicação violenta. A gente fala, semana passada eu fiz aqui um vídeo e eu falei da comunicação não violenta. E se existe a comunicação não violenta, é para combater a comunicação violenta. E a comunicação dos dois, pelo menos por esses pequenos recortes de vídeos que estão aí, mostra que os dois tinham uma comunicação violenta. Eu sequer imagino o que acontecia de fato na intimidade desse casal. Na intimidade que eu falo dentro de casa, ali só os dois. Agora, não querer, sabe, chamar a polícia, ir ao hospital, né, teve lá uma lesão no braço, depois que explodiu tudo isso, e aí vem, não quis fazer medida protetiva, não quis pedir a medida protetiva, e depois saiu, e aí que as pessoas começaram, tipo, opa, alto lá que não é bem assim. E aí as pessoas começaram a fazer outros tipos de comentário agora, né, do almoço pra cá, onde ela tá a reportagem lá, né, também sabe Deus. Ah, era uma trollagem? Não sei. Mas, independente de ser ou de não ser, eu penso que de qualquer maneira a gente precisa olhar para esse caso, para vários outros, e que lição a gente tira disso, o que é que a gente aprende com esta situação, né? A situação é deles, fãs, curiosos, enfim, as pessoas da mídia, jornalistas, enfim, cada um vai ter lá um olhar Mas, o que é que a gente pode tirar de aprendizado com essa situação? Haja vista, a gente não tem nada a ver com isso, a nossa opinião nada tem a ver, também não vai influenciar em absolutamente nada, né? Mas, quando a pessoa, e eu sempre falo isso, quando você começa um relacionamento, eu vejo assim, muitas mulheres dizer assim, ai, mas ele me trata mal, o ficante,
Ai, mas ele me trata como uma qualquer. Ele só quer... Eu vou ampliar agora, tá? Vou sair ali um pouco do caso da Ana Hickman. Ah, o cara só quer sexo. Tá, e você quer o quê? Não, também quero, mas... Poxa, não é só isso. Ok. E como é que você se posiciona? Ah. A gente tem que se posicionar. O que é que você quer? Isso que... E aí eu vou abrir o leque, né? Serve para qualquer pessoa, homem, mulher, enfim, independente de quem seja. Se o que está sendo ofertado, oferecido, proposto, não é exatamente aquilo que você quer, que te agrada, que contemple, se posicione. O cara quer te levar pra cama. Eu tava aqui pensando em falar, mas ali, é só isso? Só isso não te interessa? Te interessa também, mas não só? Se posiciona. E não acontecer o que eu vejo em muitos casos. A mulher não quer só isso, mas ela tem medo de se posicionar porque se nem tem nada, né? Tá ali, talvez lá na frente surja alguma coisa, mas é um ficante, tá? Gente, quem fica, fica. Quem fica não tem vínculo. E aí a mulher tem medo de se posicionar num convite, numa fala, numa frase. E, ai, mas e se eu falar e ele não me chamar mais para sair? Ai, se ele não me procurar mais? Você tá com medo de perder o que você não tem? Sabe? Ah, mas os homens só procuram para isso. Você já se posicionou de maneira diferente? Se você aceitar, é só isso que você vai receber. Porque é a lei do mínimo esforço. Eu ofereço o mínimo. Se ela aceitar, tá ótimo, né? Ah, mas se eu não aceitar, depende. Se ele enxergar valor em você, se ele reconhecer isso, ele vai falar, bom, ou eu invisto ou eu perco. E não você ter medo de perder aquilo que não tem. Aquilo que nem é só e exatamente o que você procura. Aí, enfim, então, esse é o primeiro ponto. Não é nem quando começa, é antes de começar. Se posicione. Não, eu não vou ser iFood. Eu não vou. Aí você começa a sair, tal, a coisa vai indo, engatam ali um namoro. Aí a pessoa te trata de maneira áspera. Hoje é uma frase áspera, amanhã é outra. Hoje te dá um grito, amanhã te dá um empurrão. E você vai passando pano. A coisa não vai melhorar. É quase como um teste, ainda que seja, por vezes, até despretensiosa e talvez inconsciente. A pessoa vai fazendo. E talvez ela, de fato, não estou sendo irônica, nada disso. A pessoa nem se dá conta, porque para ela aquilo é normal. Falar alto, chamar, ai, mas você tá ridícula. Nossa, que absurdo. Ai, ridícula. Você tá gorda, você tá feia, você tá... né? E umas coisas que a gente vê que você fala, ok, pode até ter um fundo de verdade no fato, seja lá qual for o fato, mas existe jeito e jeito de falar, né? Quando você se posiciona, quando a pessoa se refere a você, né, te trata de maneira chula, agressiva, deselegante, desrespeitosa, muito
talvez, ou muito provavelmente, assim ela aprendeu na casa dela, na família dela, no hall de amigos. E para ela aquilo tá certo, tá tudo normal. E as pessoas que ele se relaciona também ninguém chama a atenção dele, então tá tudo certo na cabeça dele. Agora, na medida que acontece e você se posiciona, peraí, eu não entendi, o que foi que você disse? Que seu cabelo tá ridículo. Alto lá. Pode não estar bonito, mas você tá me tratando com esses termos, por quê? E é quase como, sabe aquela frase que as pessoas quando estão juntas, quando estão se relacionando, quando estão morando juntas, enfim, elas acham que não tem mais porquê, sabe? É aquela coisa de, vem cá, quando foi que eu te dei liberdade para você me tratar desse jeito? Ai, Gislene, mas como é que eu vou falar isso pro meu marido? Então, né? Ou você se posiciona, ou o outro vai te tratar do jeito que ele acha que ele deve te tratar. Afinal de contas, você não tá se posicionando. Para um homem falar, ai, essa geringonça de mulher, e não falou brincando. E aí é que está o pulo do gato. E se falasse brincando? Nem brincando. Bom humor, leveza, eu sempre falo, é preciso ter bom humor, leveza nas relações todas, né? Inclusive na conjugal, enfim. Bom humor, leveza é uma coisa, mas também tem um limite. Tem até aquela frase que dizem, como é que é? É brincando que se diz as verdades. Não gostou? Aquilo não, sabe, não desceu muito bem para você, não digeriu? Geringonça de mulher. Peraí. Olha, eu não gostei, eu não gosto desses termos. É melhor a gente... Vamos sentar e conversar? Ou qualquer coisa do tipo... Peraí. Desde quando você tem liberdade para falar comigo desse jeito? Por que você está se sentindo tão confortável em me desrespeitar? Em me afrontar? Em me diminuir? De onde vem toda essa sua segurança em achar que tá tudo certo e que você pode me tratar desta maneira? Alto lá, querido. Alto lá, que a coisa não é assim, não. Eu não sei de onde você veio, como é que você foi criado, com quem você se relacionou, com quem você se relaciona por aí afora, seus amigos, seus parentes, sabe? Seus brothers, mas comigo não. Você vai falar comigo, você vai me tratar direito. E estes termos, comigo não. Se ainda assim a pessoa insistir que eu falo não são várias outras vezes, é mais uma vez, aí é com você. Porque a pessoa já falou, talvez ela até... Vamos pensar que foi natural para ela. Você já se posicionou. A pessoa volta e te faz a mesma coisa, te trata do mesmo jeito. Aí já não era mais porque não sabia, que você não gostava, que você não admitia, que o seu limite era outro. Que os seus hábitos, a sua cultura, o seu jeito de ser tratado era outro. Aí a gente já entra numa outra etapa.
né? E quando ele chamou ela de caveira, ela disse: se você me chamar de caveira de novo, eu não falo mais com você. E eu disse: um posicionamento infantil, porque quantas outras vezes ela já deve ter se posicionado exatamente da mesma maneira e ele fazia exatamente a mesma coisa. Por isso, essa fala dela. Então, não é brigar, não é nada disso, mas não pode, e não são extremos, aliás, não deve ser extremos. Não é 880, não é meter os pés pelas mãos com agressividade, nada disso, de bater de frente. E também não é ser quase que infantil mesmo. Eu já falei pra você que eu não gosto de falar. Se você fizer de novo, olha, eu não falo mais com você. E sabe que não vai mudar nada. Eu não falo mais com você significa o quê? Para um casado que mora na mesma casa. Não falo mais com você quando? Nos próximos 2 minutos? Até a hora do almoço? Até amanhã de manhã? É aquilo que não faz sentido, sabe? Você olha assim, dentro de um contexto não faz sentido. Então a pessoa não vai te... Não é nem que ela não vai te ouvir, ela não vai te respeitar. Não falo mais com você. Tá. Sabe? Criança, tipo, não falo mais com você. Não é, mas também não é brigar. É ser firme. É se posicionar de maneira firme. E para isso, a gente não pode usar, eu não falo mais com você, tô de mal, viu? Né? Então, sinceramente, eu não sei o que vai dar esse caso. Até imagino, mas prefiro ficar aqui com as minhas imaginações para mim, mas eu imagino que vai dar isso. E não tenho o que dizer, né? Porque apenas a pessoa pode tomar uma atitude. O mundo pode se manifestar. Ah, devia fazer isso, devia fazer aquilo, não devia fazer isso, não devia fazer aquilo, mas e se isso, se aquilo outro? Só tem uma pessoa que pode dizer isto ou aquilo, assim ou assado. E essa pessoa é ela mesma, a Ana Hickman. Portanto, nem me atrevo a dar palpite. Eu comentei aqui fatos. Contra fatos não há argumentos. Agora, o que eu acho, eu prefiro não achar nada. Neste caso, eu prefiro não achar nada. Até porque, às vezes a gente acha que pode achar alguma coisa, ou a gente acha que deve achar alguma coisa, e quem é pego de surpresa depois é a gente. Então, esperar, né, o que vai acontecer. Aguardar as próximas notícias. Porque como é uma figura pública, como o caso veio a público, os desdobramentos também virão a público. Mas eu prefiro não comentar. Comentei fatos e trouxe aqui para a gente refletir. Que fique muito claro, né? Vou repetir aqui alguns pontos importantes que eu comentei. Violência doméstica é extremamente democrática. Atinge todas as pessoas. As celebridades, ricas, pobres, letradas, iletradas,
e por aí vai. Atinge todas as camadas sociais e afins. A gente precisa aprender a ler os sinais. Os sinais estão aí o tempo todo. Permitiu uma vez, sabe? Quando você abre a porteira assim para passar, passou um boi, como dizem, né? Passou um boi, passa uma boiada. Permitiu uma vez, vai ser difícil depois. Vai ser muito mais difícil. Não tô dizendo impossível, mas muito mais difícil. Então se posicione logo no começo. Até porque no começo você não tem grandes coisas a perder. Na medida que o relacionamento vai avançando, sabe, ganhando força, forma, criando vínculos maiores, família, amigos, patrimônio, etc. Não que alguma dessas questões, ou todas essas questões, sejam fatores impeditivos para alguma coisa. São apenas mais dificultosos, mas não impeditivos. Mas mais fácil seria se não tivessem esses outros elementos. Então, quando ainda não os tem, é muito mais fácil. Então, se você percebeu que tem aí elementos no seu relacionamento que isso aqui não tá bom, para que deixar ir adiante, para lá na frente você reclamar ou se posicionar, não é nem reclamar, é se posicionar daquela questão, daquele elemento, daquele fator, daquela atitude, comportamento que você viu lá no começo. Ah, mas eu tenho medo que ele não me procure mais. Você só vai agravar o problema. Só vai empurrar com a barriga, vai jogá-la para frente. Então, se ele não quiser, e se ele não me procurar mais? Amém. Vai um, vem outro. A fila anda para você e para ele. Você existia antes desta pessoa aparecer na sua vida? Você era uma pessoa? Tinha vida? Por que você acha que algo de, tão terrível vai acontecer na sua vida se você ficar sozinha de novo? Aprenda a ser a sua melhor companhia. Enquanto e até que não apareça na sua vida alguém que valha a pena estar. É assim que funciona. Aquele ditado das nossas avós, antes só que mal acompanhada, tem que servir. A gente tem que pegar a sabedoria popular nesses termos e não descartar. Ficar com alguém que não te respeita, que não te trata bem, que não é nem que não te trata bem, é que te distrata, maltrata, que é grosseiro, desrespeitoso, deselegante, áspero, amargo, azedo. A troco de quê? De uma aliança no dedo? De uma certidão de casamento? De patrimônio? De filho? De família? De contrato? Contratos vários? Contrato social? O casamento é um contrato. E graças ao bom Deus, a gente tem aí, não tô fazendo apologia ao divórcio, mas casamento é um contrato. E o divórcio é
o rompimento desse contrato. Não tá bom, não está confortável, não, já deu certo, mas não está dando mais. O que fazer? Ficar para ser desrespeitado, para ser agredido, violentado? E quando a gente fala de violência, tem um rol de violências. Eu sei que tem gente que não entende, tem gente que não gosta, tem gente que não quer entender o que eu falo. Mas a gente é vítima, né? Em algum momento a pessoa tá ali, ela é vítima. Mas o que eu posso fazer para sair desse papel? Ou, ainda me reconhecendo neste papel, eu ainda permaneço ali, por quê? Eu não vou falar e nem entrar no mérito de que as pessoas falam muito popularmente, assim, que rasgam o verbo. Ah, é porque não vou entrar. Mas o caso da Ana Hickman, pela condição social, financeira, por ela ser quem ela é, né? É muito diferente de grande parte da população. Não há comparativos para tal. Ainda assim, há motivos que ela encontra para ficar nesse relacionamento deste jeito. Quais são? Eu não sei. Não convivo com ela, não acompanho, não sei nada da vida dela, deles, mas por pequenos segundos de recortes de vídeos, a gente já vê muita coisa, muita coisa. Então, que este triste e lamentável episódio sirva para refletirmos. Há muito que se refletir a partir, né, do caso que veio à tona. Muitas pessoas comentaram muitas coisas. Seguidores, fãs, levantaram algumas questões que eu nem vou exatamente dizer aqui, mas pessoas que são fãs e que seguem de fato, colocaram questões muito sérias, elementos muito sérios, e eu acredito que seja como essas pessoas realmente estão comentando, até por esses 5 vídeos que eu comentei aqui, né, os 5 que eu assisti, com segundos de vídeo, 5, 10, 8 segundos. Então, esta é a última vez, né, quase tendo um treco assim, que eu falo com você. É a última vez, você nunca mais vai fazer isso. Oi, né? Você não vai brigar comigo aqui, né? Essa geringonça de mulher. O cabelo tá ridículo. Vai, caveira. Nossa, ficou valentão agora? Você é velho. Olha pra mim que eu quero ver quando você está mentindo, porque você mente. Esta comunicação, este relacionamento
Tô falando pelo que eu vi. Já não está bom, ou não estava bom, há tempos. Muito tempo. Mas, porque esses vídeos, eles são pulverizados, assim, sabe? Cronologicamente, não é uma sequência assim. É um mais antigo, outro mais recente, enfim. Entre um e outro, né? Ou entre um e outros, tinha outros vídeos intercalados, muitos outros, com declarações de amor, com a família Margarina, a família perfeita, com muitos eu te amo, muitos beijos e família perfeita passeando. Mas dizem, e modo de dizer, né, é comprovado que quem está de fora enxerga aquilo que quem está dentro não enxerga. Quem está num relacionamento conturbado, tóxico, violento, não saudável, costuma ter uma miopia. Miopia afetiva. E aí precisa desmantelar essa arquitetura mental, essa mentalidade para tal. Mas para isso, a gente só consegue solucionar os conflitos, as questões conflituosas, as relações conflituosas, quando a gente entende, enxerga que existe uma. Porque se a gente acreditar que isso é normal, que é normal eu ser chamada de geringonça de mulher, de ridícula, de caveira, de apontar o dedo e você nunca mais vai fazer isso, entendeu? É a última vez que eu te falo. Se eu entender que este jeito é um jeito normal, comum, e que está tudo certo, não tem nada de errado, portanto, eu não terei problema algum. E quando eu entendo que eu não tenho problema algum, eu não tenho por que procurar uma solução para aquilo que eu não tenho, para um problema que eu não tenho. Por isso que eu falei que o mundo pode falar, mas só ela pode decidir, seja lá o que ela quiser. E tem mais. Já vi uma infinidade de comentários criticando desta postura ou daquela. A vida de cada um é de cada um. E de uma pessoa pública é muito mais difícil. Ana Hickman não é uma mulher desprovida de inteligência, de recursos, de assessorias várias, psicológica, jurídica, de família. Então, diferente da realidade de muitas outras, de uma imensidão de outras. Mas não é o caso dela. Diante disso tudo, se ela decidir pelo A ou pelo B, é a decisão dela. É a escolha dela. Não cabe dizer está certo se você tomar essa atitude ou está errado se você tomar essa atitude. A decisão é dela. Ainda que o mundo não concorde, mas a decisão é única e exclusivamente dela. E com isso, eu encerro por aqui essa reflexão, esse convite à reflexão,
do que a gente vê, do que a gente entende, e serve para a gente ir pegando elementos para pautar as nossas próprias decisões, escolhas, reflexões e como a gente se posiciona nos nossos relacionamentos. Ah, aquele ficante me fez esse convite, eu não gostei? Não, isto não me interessa. Ah, sempre que você estiver numa situação dessa, tipo, me convidaram para isso, não gostei, isto não me interessa, ou isto não está confortável, não é isso que eu quero. Pensando que a gente não tem 12 anos de idade, a gente sabe onde vai parar cada convite também, né? Não, você precisa, não seja grosseira, nunca, em hipótese alguma. Mas eu não preciso falar, eu não vou aceitar porque eu sei que você vai querer isso, aquilo, babá. Gente, ninguém suporta DR. Não dá. Então, vai recusar isso? Você quer recusar aquilo, não exatamente a pessoa? Recuse esse, já colocando uma outra sugestão. Sabe? Olha, você falou isso aqui, mas tem aquela outra coisa, aquele outro lugar, aquele outro evento, aquele outro... Coloque um outro no lugar. Se ainda assim a pessoa às vezes nem te escuta, às vezes nem te dá atenção, por vezes não te dá nenhum retorno. Quando a gente olha só um lado, e quando a gente entende qual é o resultado disso, as escolhas já estão feitas. Silêncio é uma grande resposta. Silêncios são as maiores respostas que alguém pode te dar. E aí eu falei aqui com vocês sobre o antes de estar no relacionamento, quando você começa, quando você já está nele, um relacionamento de fato, um casamento, enfim, e quando começa a dar ruim. O grande problema é que as pessoas não acreditam que vai ser escalado. As pessoas acreditam que não, comigo não. Não, foi só Não, isso aqui vai melhorar. Não, tá ruim, mas vai melhorar. É só crise no casamento. Ah, Gislene, então você tá dizendo que não tem crise no casamento? Eu não disse isso. Se você entendeu que eu disse isso, reveja esse vídeo, comece do começo e busque refletir sobre a sua vida, o seu relacionamento, né? É bem aquela coisa de, eu sempre começo, eu sempre falo para vocês, te convido a uma reflexão. Não estou dizendo, te convido a concordar comigo. Eu te convido a uma reflexão. Muito do que eu falo pode ser que não te sirva para absolutamente nada. Pode ser que de uma hora de conversa você pegue uma palavra que te sirva. Se for assim, pegue essa uma palavra e descarte tudo o restante. Não precisa brigar comigo, nem com as outras pessoas. A gente pega o que serve e o que não serve, a gente descarta. Simples assim. E aí a gente aplica isso também nos nossos relacionamentos. Isto não me serve? Como é que eu vou tirar isso aqui da minha vida? Como é que eu vou dar um jeito nisso? Primeira coisa é saber quem é você, o que você quer, o que você aceita, o que você tolera. Eu não gosto desse termo tolerar. Mas tem gente que só entende desse jeito. Mas é difícil, eu não sei. Então faz o seguinte, vamos fazer o caminho inverso. Descubra o que você não quer. Se você não sabe o que você quer,
que eu sei que isso dá trabalho, e olha, dá um trabalhão. Então, veja aí o que você não quer. Ah, eu não quero um relacionamento assim, 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 eu não quero ser tratada assim, 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 assim. Já é um bom começo. Pode começar por aí. Agora, sabendo que você não quer, mas sendo tratada desse jeito, mesmo que seja com termos, palavras apenas. Palavras ganham corpo e palavras se tornam em ações, se transformam em ações. Então reflita. Se sabe que não quer, tá aceitando por quê? Pense nisso. Ai, ai, coisa séria, né? Simbora, gente? Bora, 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 bora!